Fala, turminha! Beleza, gurizada? Como é que vocês estão? Sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui no Fazenda Madureira, gurizada. Nossa sériezona cada vez ficando mais top aí, turma. E hoje vamos fazer um serviço muito especial aqui na Fazenda, né? Vamos tentar, né, aproveitar todos os meios de ganhar dinheiro aqui na nossa fazendinha, né, turma? Então hoje nós vamos fazer o quê? Vamos fazer a preparação do nosso solo aqui na fazenda. Mas antes disso, gurizada, você que tá acompanhando aí nossa série, que tá gostando, turma, vamos deixando aquele likezão top pra nós, gurizada, e no nosso canal também. Quando você acaba de deixar o like, tem a opção de hypar o vídeo, turma, isso mesmo, tem a opção de hypar aí pra poder tá fortalecendo cada vez mais o nosso canal, e o YouTube tá entregando o nosso vídeo pra todo mundo aí, né, turma? E gurizada, antes da gente dar sequência aqui no serviço na fazenda, vamos fazer algumas atualizações aqui, turma. O que que é? Nós pagar o Lorenzo, né, gurizada? Pagar não. Olha só, tô até me confundindo. A gente tem que receber o dinheiro lá do Lorenzo, né? Só que eu vou dar um agrado pra ele, turma. Eu vou, por ele ter vindo ajudar nós a vender o trigo, até pra quem não acompanhou o último episódio aí, aqui na fazenda, a gente fazendo a venda do trigo, né? O Lorenzo veio ajudar aqui. Clica no cardzinho pra você conferir o último episódio. E, turma, vou aqui no meu quarto pegar o tabletinho de nota aqui, turma, que nós vamos fazer uma nota e enviar por e-mail lá pro Lorenzo, que acho que daqui a pouco já chega lá, tá? E eu já vou explicar pra vocês qual o valor que ficou, quanto que eu vou pagar pro Lorenzo aí por ter vindo ajudar nós aqui na fazenda, tá? E, turminha, tamo aqui já na parte de nota, peguei a notinha ali, vou explicar pra vocês agora por que desse valor, né? O Lorenzo tinha comentado comigo, tinha dado 11.070 que a cooperativa transferiu lá pra fazenda dele, né? Pra conta dele, né? Só que como o Lorenzo veio ajudar nós aqui na fazenda, cruzada, eu vou passar 1.070 pra ele de agrado lá, tá? Vou avisar ele daqui a pouco e vou mandar a notinha aqui pra ele, ó, 10 mil, pra ele poder jogar pra nossa fazenda, tá? E a gente já vê o que a gente vai fazer com esse dinheiro, que hoje vamos precisar comprar alguns implementos ali pra gente fazer o preparo de solo aqui na fazenda e vamos ter alguns custos, né? Vamos ter custo com análise de solo, né, turma? Que não vai ser baratinho, tá? Daqui a pouco vocês vão conferir ali que hoje nós vamos gastar um dinheirinho bom. Então vamos aqui, ó, vamos enviar a nota lá pro Lorenzo. Aí, gurizada, prontinho, tudo no jeito. Essas aqui são as notas que nós tem que pagar, tá? A gente não pode esquecer. Ó, aquele dia que nós fez o aluguel com a prefeitura lá, nós tem que pagar 1.500 e mais 800, né? No caso aqui... Ah, depois eu somo certinho quanto que vai dar. E essa daqui é o que a gente tem pra receber, né? Que no caso, a notinha do Lorenzo. Daqui a pouco só vou avisar ele lá. E gurizada, a carretona já tá desengatada aqui, ó. Vamos pegar nosso Fordão? Você estava me pedindo muito, né, turma? E eu também tava analisando aí, né? Da gente trocar o nosso Fordão aqui da fazenda. Só que, pesada, eu tava fazendo uma análise aqui, né? O nosso dinheiro tá muito curto. Apesar que a gente deu uma rendinha boa, o nosso trigo, tá? Mas o nosso dinheiro tá muito curto ainda. Eu não vou conseguir trocar meu trator agora, turma. Não vai ter jeito. Vamos se virar com ele mesmo por enquanto, tá? O que que eu vou fazer? Eu vou precisar escarificar aquela terra ali, tá? Pra quem não sabe o que que é isso, a gente dá uma virada nessa terra, como tá muito compactada. Principalmente aonde eu vou plantar capinha aqui, ó. Eu vou plantar capinha aqui nesse campo, ó. Deixa eu já mostrar pra vocês aqui. Essa terra aqui, ó, tá muito compactada, gurizada. Então, eu vou fazer o quê? Como o nosso Fordão aqui não é muito forte, né? Eu vou ver se eu compro um pé de pato, turma. Comprar um pé de pato lá, a gente engata aqui no bruto e eu acho que ele dá conta de fazer o serviço. Como eu já comentei com vocês, a janela de plantio aqui tá um pouco apertada. Tem os nossos fardinhos de palha aqui, ó, se a gente quiser vender também depois, né? Quando eu comprar o trator, eu não sei como é que eu vou fazer pra tirar esses fardos aqui da roça. Tô pensando ainda, tá? Depois até esse aqui eu vou dar uma empurradinha com o trator só pra jogar ele pra lá. Depois eu vou ver algum implemento pra gente arrancar eles da roça aí, turma, né? Que a gente aluga lá na fazenda, lá na loja também, né? E dá uma olhada ali pra vocês verem o que que nós vamos... Pra que eu vim aqui na roça agora, né, turma? Não sei se vocês estão vendo ali, ó. Cultivo de precisão. Nenhum registro, né? O rapaz lá, o agrônomo da cidade aqui, que acho que até atendeu o Lorenzo lá na fazenda dele também, pediu pra me recolher aqui nesse ponto, né? Recolher uma análise de solo aqui, lá na outra ponta, no meio do campo. E eu vou fazer isso aqui agora e enviar lá pra ele. Ele já vai me passar o valor e vai fazer a análise de solo pra mim. Pra gente saber que tipo de campo que é aqui, né, gurizada? Pra poder ficar tudo analisadinho. Se eu não me engano, acho que eu já vou tirar de tudo desse talhão aqui inteiro, né? Até dos outros lá de trás. E ele já faz a análise completa. E gurizada, quando eu falo pra vocês que esse negócio de cuidar de fazenda não é brincadeira, turma, dá uma olhada pra vocês verem. Nosso campo aqui, o total, né, ele vai tirar da área inteira nossa aqui da fazenda. Até da sede lá ele vai pegar junto, gurizada.
não tinha necessidade, mas como a gente vamos fazer um serviço completo, depois possivelmente a gente pode abrir um campo lá e tal, né? Quantidade de amostra, gurizada, tirei 40 amostras de solo pra ele, tá? E o preço do serviço, né, gurizada? O prestador de serviço aí, mais 3 mil pra ele poder fazer essa análise. Pra vocês verem que não é baratinho, né, turma? Então, totalizando aqui, ó, 7 mil de amostra de solo, gurizada. Pra que isso, né? Pra gente ali, na hora da gente vender as nossas culturas, né? Pra gente ter um bom status aqui na questão da pontuação ambiental. Depois, na hora que a gente fizer a venda da nossa colheita, a gente vender alguns produtos, a gente consegue retornar um pouco desse dinheiro aqui, né? Então vamos pagar aqui, né? Vamos parar de choro, ó. Vamos pagar a amostra de solo encomendada daqui a pouco, lá, ó. 7 mil e 7 mil, né? De amostra de solo, daqui a pouco ficamos com 28 mil na conta, gurizada. Nossa senhora. Daqui a pouco já vem o resultado pra nós aí. Enquanto isso, vamos pegar nosso Fordão aqui e vamos partir lá pra cidade pra gente comprar o nosso pé de pato, né, turma? Rapaz do céu, gurizada, é agora que vocês vão ver a bucha que nós vamos enfrentar aqui na fazenda, tá? Vamos ter que comprar o pé de pato, depois eu vou ter que ver pra gente passar calcário, né? Então a gente tem que ir analisando tudo isso daí, a gente não vai poder comprar muito... Por isso que eu falo pra vocês, ó, se a gente troca de trator agora, né, a gente não ia ter possibilidade de comprar esses equipamentos. E eu quero fazer tudo possível para não ficar pegando empréstimo. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como é que tá o nosso empréstimo lá. Se eu não me engano, já pagamos 2 parcelinhas, gurizada, ou 3 parcelas de empréstimo, se eu não me engano, tá? Hoje eu vou mostrar para vocês. Quer pelo Lourenço, tá na escuta? Oi, tio. Bom dia, homem. Bom dia não, né? Boa tarde. Como é que tá o dia na fazenda aí? Tamo nos dois lidando aqui, tamo lidando com o calcário hoje. Aí é bom demais. Lorenzão, eu queria... Passei o rádio pra você só pra te avisar. Eu mandei a notinha lá pra você. Você tinha falado que tinha dado 11.070, né? Aí eu fiz a nota só de 10 mil, tá? Eu vou te dar aquele 1.070 de agrado lá por ter me ajudado. Fechou então, certão. Tamo junto demais. Já, assim que eu chegar ali na fazenda, eu já te passo o valor ali. Ah, não. Positivo, então. Bom dia de serviço pra você aí. Valeu. Prontinho, gurizada. Já avisei o Lourenço lá da nota, tá? Tamo com 28 mil ali. O Lourenço passando mais esses 10 mil, né? Já vamos ficar com 38 de volta. Então, o nosso dinheiro não vai abaixar muito. E o pé de pato que a gente vamos comprar, vou dar uma olhada no preço aqui. Deixa eu só ver onde que o rapaz da loja tá pra gente negociar aqui com ele. Aí, gurizada, tamo com um pezinho de pato aqui, ó. Ixi, isso aqui vai dar bom demais. Ele pede 60 HP, né? 60 cavalos ali pra gente poder puxar ele. O Fordão é 120, se eu não me engano. Vai puxar tranquilo, né? Tem 1, 2, 3, 4... 5... Não. 4, 5, 6, 7 hastes, gurizada. Nossa, aqui vai virar terra demais lá pra nós. E 3.250, né? Não é um preço muito alto. Já vamos comprar ele aqui. O rapaz já vai deixar no jeito ali pra gente pegar. E aqui, gurizada, já tem alguns modelinhos de calcareadeira. Diz o rapaz da loja que vai chegar alguns modelos mais pequenos, mais acessíveis pra gente poder puxar no Fordão, né? Essa da Star aqui, ela é só pra fertilizante. Tem essa da Tatu aqui, mas ela é muito cara e muito grande pra nós lá na fazenda, né? Eu queria uma lança assim, gurizada. Uma calcareadeira assim, a lança, sabe? Pra gente poder comprar. Essa da Bandeirante aqui também seria muito top, mas é só de fertilizante. Mas diz o rapaz que vai chegar outros modelinhos aí e a gente vê depois quando chegar. Prontinho, gurizada. Pé de pato já tá no jeito aqui, ó. Vamos ligar nosso bruto aqui. Bora que bora lá, ó. 3.250 de novos veículos. Ficamos com 25.186 na conta, rapaz do céu. É só dinheiro que vai, turma. Mas hoje nós vamos fazer um servição top, hein? Será que o Fordão vai dar conta desse pé de pato? Ah, não. Eu acho que dá sim. Acho que dá sim. Por ser um trator que tá deixando muito a desejar pra nós, né, na questão de força. O único problema desse Fordão aqui que eu acho dele, gurizada, é a questão da caixa de câmbio dele. A caixa de câmbio dele é muito complicada, a troca de marcha. Até por isso que eu acho que a caixa de câmbio influencia muito na força do Fordão, né? Mas eu acho que ele vai dar conta do serviço sim, né? Então, o primeiro trampo de hoje, do preparo de solo, vai ser a gente escarificar aquele solo lá, né? Virar aquela terra, descompactar ela. Como a gente vamos fazer uma semeadura ali de capim, é sempre bom fazer isso, ó. Já vamos quebrar aqui já, ó, antes que aquela saveira ali passe, né? Então já ajeita. Então, e depois que a gente escarificar aquele solo, o que dá pra gente fazer? Ver se o rapaz consegue trazer alguns modelinhos de calcareadeira, né? E a gente comprar ali o calcário e passar um pouco de calcário pra gente corrigir o pH. Na verdade, pra gente fazer tudo isso, qual que é a primeira coisa que a gente tem que fazer, né? Esperar o agrônomo mandar o resultado da análise de solo ali pra gente. Chegando lá na terra, eu já vou passar um fax pra ele,
né? E vou ver se ele mandou a análise pra mim, porque se a análise estiver pronta, a gente já consegue saber quantos de nitrogênio que tá faltando, quantos de calcário que tá faltando, né, turma? A gente consegue ter essa noção, né, gurizada? Ó, gurizada, eu vou aproveitar que a nossa cerca tá sem divisa aqui, ó. Aqui dá pra gente ter acesso ao nosso campo. Eu nem dei a volta na fazenda lá, vou entrar aqui por baixo aqui. A gente já consegue escarificando o solo por aqui, ó. Eu vou trabalhar nesse sentido, tá, com o Fordão. Até porque pra não pesar muito o trator, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui o que nós vamos fazer, ó. O que é, ó. Olha só como é que esse equipamento aqui é bom, gurizada. Ah, turma, antes disso, deixa eu passar um fax pro agrônomo ali, ver se a análise de solo ficou pronta, né? Prontinho, turma. E se eu falar uma novidade pra vocês, vocês não vão acreditar. Olha como a nossa fazenda é abençoada por Deus, gurizada. Dá uma olhada pra vocês verem. Tá vendo aqui? O limo e o limo arenoso são os melhores tipos de terra, a terra que tem mais produção, turma. E dá uma olhada aqui no nosso campo, gurizada. A agrônomo acabou de mandar a análise aqui pra gente. Olha aqui. Bem dizer, mais de 50% do nosso campo é o limo, que é o melhor de todos. E a outra porcentagem é de limo arenoso, que também é um dos melhores também, turma. Olha só isso aqui. A nossa produtividade da terra aqui, ó. Provavelmente ali vai ser de uns 125% a produtividade dela. Olha que terra abençoada que nós arrumou aqui nessa fazenda. E aqui depois, ó, aqui não tem nenhum dado ainda, tá? Porque isso aqui é a tabelinha de tudo que a gente vamos gastar aí durante o nosso processo, né? Hoje vamos começar a escarificação e ele vai mostrando tudo que a gente gastou em dinheiro com o decorrer do ano, né? Ó, olhando aqui no campo direto, a gente recebe ali, né, essa tabelinha pra gente saber o que tá precisando, o que não tá, ó. Erva daninha em crescimento, precisa de aradura, que é a escarificação que a gente vai fazer agora, né? O valor do pH tá muito ruim, tá olhando lá pra vocês verem. O nitrogênio tá zerado, então vamos ter que ver alguma coisa pra gente jogar de nitrogênio também, né, turma? E olha só, gurizada, nossa. Vocês vão ver depois que a gente fazer um plantio aqui, ele vai mostrar pra gente a taxa de produção. Prontinho, turminha, começando aqui, ó, a escarificação da nossa terra. E gurizada, dá uma olhada pra vocês verem a potência do Fordão, turma. Ah, piazada, eu não vou trocar de trator tão cedo. Olha a velocidade que esse trator tá trabalhando. A 12 por hora no pé de pato. E olha como é importante, gurizada, a gente aproveitar essa palhada do trigo, né? A escarificação já vai até incorporando pra gente aqui no solo, tá vendo lá? Ela vai misturando, ó, a palha do trigo com a terra. Olha só pra vocês verem como é que fica aí, ó. Fica bonito demais, hein? Ah, pai do céu, turma, o Fordão me surpreendeu. E a gente trabalhando nesse sentido aqui, ó, eu acho que não vai forçar o Fordão não, gurizada. Olha só, tô trabalhando tranquilo aqui, ó. Capelo, Lourenço, tá na escuta? Tô na escuta. Rapaz do céu, homem, comprei um pé de pato lá, achando que ia ter que trocar o Fordão. Tá puxando tranquilo aqui, cara. Ah, o Ford é bruto, vai vendo. Rapaz do céu, gastei uma pancada na análise de solo aqui agora, hein. Mas eu também, o cara me cobrou 13 mil e pouco, cara. Sei lá, quase caí de costa. A minha eu paguei 7 mil, só que por um lado, cara, o meu campo inteiro é de limo e limo arenoso. Tomei uma sorte. Você tá doido, né? Aí deu boa, então. Aí, gurizada, passando a notícia boa pro Lorenzo, né? O que dá pra nós fazer, turma? Deixa eu tirar... Eu vou pegar aqui a frente do trator. Vamos jogar esses fardos ali pra estrada? Vamos ver lá. Ele só não pode ir muito lá pra baixo, né? Acho que ele vai trombar na árvore ali e depois ele vai parar, ó. Deixa eu pegar de assim, ó. Olha lá, ele vai parar lá na estrada. Tomara que não desça lá pra carvoaria lá. Ó. Vamos empurrando ele com o Fordão aqui. E depois a gente acha um jeito de recolher ele, ó. Vamos deixar na estrada mesmo, não vai atrapalhar. Deixa eu ajeitar aquele... Olha, gurizada, a cagada aí, ó. Depois desce lá pra baixo. Ah, mas se descer ali também, ele escora na árvore lá, turma. Depois a gente passa recolhendo eles. Depois vamos ver com o rapaz da loja se ele tem algum equipamento lá pra alugar pra gente. Ou até vou dar uma olhada na prefeitura. Só que a prefeitura, eu acho que não vai ter esse tipo de maquinário não, turma. Vamos aqui, ó. Vamos baixar aqui. Vamos adiantar nosso serviço, gurizada. Porque tem terra pra gente escarificar aqui hoje, hein. Ave, nossa. Olha só pra vocês verem.
É, turminha, rapaz do céu, gurizada. O serviço é demorado, tá? Esse serviço de escarificação assim é demorado mesmo. Ainda mais com um implemento desse tamanho. Só que eu vou falar uma coisa pra vocês. O Fordão me surpreendeu, gurizada. Sinceramente. Olha só. Ele só dá umas perrengadas aqui na hora de troca de marcha dele, né? Igual eu comentei por causa do câmbio, ó. Mas a gente só vai subir nas marchas devagarzinho. Depois que ele estica, turma, não tem quem segura o Fordão. Vou falar pra vocês, eu tava desanimado com ele. Tava querendo trocar, pegar um novo trator. Mas eu acho que eu não vou mudar tão cedo, né? O que eu quero fazer aqui, já que ele deu conta de arrastar um pé de pato desse tamanho, sobrando, eu quero ver se eu consigo achar um pé de pato um pouco maior, né? Pra gente escarificar os outros talhão nossos. Ou se a gente acha uma gradezinha, gurizada, uma gradezinha um pouquinho maior do que o pé de pato aqui, né? Pra gente poder... Na verdade, esse aqui não é bem o pé de pato, né, turma? Esse aqui não é bem o pé de pato. Ele é um escarificador mesmo, na verdade, né? O visual dele aqui é mais pra um escarificador do que um pé de pato, né? Mas eu gosto de chamar assim pra ficar mais fácil pra gente, né? Então, o que que dava pra gente ver? Se tem alguma gradezinha, né? Pra gente colocar no Fordão. Um pouquinho maior do que o pé de pato nosso aqui, que ele dê conta de puxar. Que daí eu acho que a gente vamos conseguir render mais serviço, né? Porque agora há pouco eu recebi uma ligação lá do Lorenzo, gurizada. Isso mesmo. Lorenzo ligou aqui pra mim que vai precisar que eu ajude ele a escarificar as terras dele lá também, né? Diz ele que tá com uns talhão lá que vai precisar fazer esse serviço que nós estamos fazendo aqui. E até comentei com ele. Falei, Lorenzo, agora são, ó, gurizada. Olha pra vocês verem como é que demorou, hein, turma? Já são 4h49 da tarde. Quase finalizando o dia de serviço aqui na fazenda, tá? Aí eu falei pro Lorenzo, não, beleza, porque hoje aqui na nossa fazenda já não dá tempo de fazer mais nada, né? Só vou terminar de escarificar aqui, vou dar uma lavada no Fordão pra deixar ele limpinho, porque tá todo barreado, gurizada. Olha só pra vocês verem, né? E vou tentar me planejar pra amanhã cedo, a gente ir lá ajudar o Lorenzo, né? Vamos lá pegar e ajudar o Lorenzo. Vamos ver como é que vai fazer aí. Finalizando aqui, ó, dando as últimas passadinhas. Bem dizer aqui finalizado, ó. Eu vou fechar esse pedacinho aqui. Já vou pegar aquele bico ali que ele ficou pra trás. Eu fiz essas estradas aqui, turma, mas não pensei na hora, né? Depois a gente pode até corrigir. O que que dá pra mim fazer? Ó, já vou até mostrar pra vocês. Tá vendo que a nossa cerca, ela faz uma barriga ali, dando a volta? O que que dava pra mim fazer, gurizada? Trazer essa cerca meio que reto aqui, ó. Né? Deixar esse talhão nosso aqui, deixar ele bem reto. Tirar aquele bico da frente ali, né? Depois eu tento plantar uma grama ali, alguma coisa, pra tirar aquele bico daquele campo ali da frente, né? E aqui eu pego a cerca, tá vendo aí que ela tá vindo meio que retinha ali? Aí eu puxo ela reto até ali na ponta, gurizada. E tiro esse outro bico aqui do campo. Porque isso aqui, quando a gente tá trabalhando, principalmente no plantio, é muito ruim demais de trabalhar, gurizada. E o que que dava pra gente fazer? Aumentar a nossa área ali da silagem, né? Igual eu comentei com vocês que eu tava querendo colocar um barracão. Futuramente, dá pra mim aumentar meu silo, né? Meu silo ali da silagem, que eu vou precisar aumentar mais pra frente, né? Então dá pra fazer esse upgrade aqui na fazenda, ó. Tá vendo, ó? Aqui, ó. Aqui vai dar pra vocês terem noção melhor do que eu tô falando, ó. A gente traz a cerca no final ali do bico da frente do Fordão, ó. Bem no rumo do Fordão aqui, ó. Bem no rumo do pneu do Fordão da frente ali, ó. E esse bico do campo aqui a gente tira e aumenta ali a nossa área da silagem, né? Vai ficando top. Mas, turma, isso daí é sonho que a gente tem aqui na fazenda por enquanto, tá? Devagarzinho a gente vamos progredindo, né? Como vocês podem ver aí, não é fácil a gente crescer assim de pequeno produtor, né? Claro, toda a gente que produz aí uma pequena produção aqui na fazenda, apesar do nosso campo aqui ser grande, mas a gente tem um sonho de ter grandes maquinários, né? Grandes estruturas na fazenda. Só que isso daí a gente vamos adquirindo com o tempo. Ó, dando a última passadinha aqui, ó. Pegar aqui o biquinho que fartou pra trás. Aí, gurizada, ó. Esse bico aqui, bem dizer, finalizado. Tem só mais um biquinho aqui na frente, ó. Esses biquinhos é chato por causa disso, turma. A gente tem que ficar indo pra trás, voltando, se acertando, né? Aí, ó. Ainda bem que o pé de pato aqui não é igual a grade, né? Que a gente tem que ficar... Ele pode fazer uma curva com ele dentro da terra, né? A gente só tem que dar uma erguidinha nele pra não ficar tão abaixado e não forçar as hastes dele ali, né? Ó, igual aqui mesmo a gente pode fazer uma curva, ó. Só que aqui eu vou alinhar porque ficou meio torto, ó. Aí, ó, vou dar uma alinhadinha nele. Aí, gurizada, ó, última passadinha aqui, ó. Só mais um restinho que ficou pra trás. E olha como ficou top, turma. Tava nascendo erva daninha aqui no nosso campo, ó. Tá vendo esses verdinhos aí, ó? Essa erva daninha já foi misturada ali com o escarificador na terra, tá?
Essa parte aqui que tá vendo aqui, que às vezes ficou umas falhinhas pra trás, essa parte do campo aqui tava compactado que só, gurizada. Então, eu tinha que dar uma erguida ali no pé de pato pra não quebrar as hastes, né? Aí por isso que às vezes ficou algumas falhinhas ali. Mas daí a gente vai descompactando conforme a gente vai fazendo esse serviço aqui, né? E olha a sujeira que ficou o Fordão, gurizada. Sujou até o painel do bruto aqui, turma. Ave Maria. Deixa eu passar a marcha nele aqui, senão ele fica se enroscando. Vamos lá agora, vamos dar uma lavadinha nele, né? Deixar ele no brinco, pra gente poder guardar ele no barracão briando. Porque no último dia de serviço eu deixei ele pro lado de fora ali, turma. E pega um... Nossa, gurizada, pega um sol ali onde eu deixei ele. Vou guardar ele lá no barracão, depois que eu lavar. Olha essas estradinhas que a gente fez, hein? Acho que foi uma das melhores coisas que a gente fez aqui na fazenda também, né? A mão na roda essas estradas. Deixa eu ir ali no lavador. Lavador fica perto das mimosas aqui, ó. Essa palha aí eu tenho que ver, hein, turma. Tá marcando o tempo de chuva. Vou ver se eu arrumo um lugar pra guardar essa palha, gurizada. Não pode deixar pro lado de fora, não. Porque depois que molha ela ali, turma, Nossa, molhou já era, né? Ela demora pra secar depois. Vamos acabar perdendo aquela palha. Vamos lavar nosso Fordão aqui. E hoje ele merece, né? Hoje ele foi guerreiro na fazenda. Ave Maria. Eu acho que ele deve ter escutado, gurizada, nós falando que ia vender ele, né? Ele deve ter pensado, Fordão, né? Ah, não, hoje eu vou demonstrar serviço ali na fazenda pra ele não pegar e vender. E realmente, me surpreendeu o 6630 aí. Rapaz do céu. Puxou o implemento tranquilo. Prontinho, gurizada, lavado aqui nosso Fordão. E o nosso barracão ali da fazenda vai tomando forma agora, né, turma? Olha, 5 horas da tarde, mas a hora tá voando, hein, gurizada? Você tá doido, hein? Olha, o solzão já tá querendo se pôr ali já, final de tarde aqui na fazenda. Deixa eu guardar ali, ó, o girassol do... Girassol, né? O girassol do vizinho tá bonito, hein? Agora nosso barracão vai começando a tomar forma aí, né, turma? Ó, mais um implemento aí pra guardar ele. Aí, ó. Vou colocar aqui na frente da gaiolinha boiadeira, porque nós não estamos usando ela por enquanto, né? Vou colocar aqui nesse cantinho. Aí, gurizada. Deixa eu só baixar ele aqui. Já vou fazer o seguinte, eu já vou desengatar o pé de pato aqui, porque depois, se não for usar o Fordão, ele já fica livre, né? E, gurizada, final da tarde agora, deixa eu abrir a porteira aqui, que nós vamos dar uma olhada nas nossas vaquinhas. Vamos ver como é que elas tá. Eu acho que já deu uma produção boa aqui já, hein, gurizada? Depois daquela silagem ali já fez diferença. E, ó, essa palha aqui, depois nós vamos ter que jogar mais um pouco pra poder dar uma completada. Deixa eu ver a água dela, se tá no jeito. Deixa eu entrar na porteirinha aqui, porque aqui de cima não dá pra mim ver, ó. Vou deixar aberto aqui que as nossas mimosas tá mansinha, turma. Tá tudo mansinha. Ó, a aguinha tá tudo no jeito, dando aquela conferida, né? Então não pode esquecer de fechar a porteira, né, gurizada? Fechar a porteira, as bichinhas, mesmo sendo mansas, depois elas vazam, né? As duas tá meio que junto aí. De vez em quando, turma, por que elas estão misturadas assim? De vez em quando eu venho aqui, ó, eu deixo essa porteira... Na verdade, eu vou fazer isso aqui agora. Vou fazer isso agora, ó. Como elas estão em poucas vaquinhas aqui, eu vou deixar aqui aberto e vou fechar essa porteira aqui do corredor, ó. Porque, ó, vou mostrar pra vocês, olha lá. E aqui, turma, a gente pode ver que realmente a nossa silagem fez diferença nas nossas mimosas, gurizada. A saúde dela completou aqui pra 100%, né? A puberdade ainda não aumentou muito, porque a puberdade ali, a gente teria que fazer uma ração mista, né, gurizada? A ração mista pra nutrientes aqui pras vacas, você tá doido. Ave Maria. Ó a total eficácia dele aqui, ó. Capacidade total eficácia. Tá em 24, né? É os alimentos que a gente colocou. Ó, silagezinha. Tá no vermelho ainda, depois nós vamos dar uma abastecida, mas eu vou deixar pra fazer isso amanhã cedo, né? O precinho dela aqui continuou os 460. Eu acho que nos próximos meses aí, já dá pra gente fazer a venda delas, hein? Praticamente ali vamos triplicar o valor dessas vaquinhas, né? A gente ganhou elas, eu vou vender elas, vou comprar a bezerrada lá que eu falei pra vocês. E turminha, mais um final de tarde aqui na Fazenda, gurizada. Finalizamos o nosso serviço de hoje. Vamos ficar com o nosso episódio por aqui. Pra você que gostou do nosso videozão, gurizada, bora deixar o like pra nós, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho aí pra todos os dias acompanhar a nossa sériezona que tá top demais. Beleza? Gurizada, fiquem todo mundo com Deus aí e até o próximo videozão. Valeu, turminha!